Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal. Eu sou Everton Pires. Hoje nós vamos falar de Power BI, como abrir arquivos de texto ou CSV no Power BI. É muito simples, parece bastante com Excel e é bem interessante saber esses detalhes porque nem sempre você vai ter essa base mastigadinha do Excel ou outra base que você vai estar acostumado diariamente. Então fica até o fim do vídeo, vai na descrição, baixa as bases que a gente utiliza aqui nesse arquivo totalmente grátis e bora para a tela. Seja no Power BI, seja no Excel, é muito importante você conhecer o máximo de possibilidades para obter dados. Geralmente a gente utiliza o Excel no Power BI, é muito comum, é fácil, a gente está acostumado, está na mão, mas existem várias outras situações de dados que a gente tem trazido aqui no canal. Hoje nós vamos aprender como abrir dados de um arquivo de texto ou de um arquivo CSV, que são muito parecidos, né? São arquivos de texto, mas o arquivo CSV ele vem de uma planilha de Excel com uma extensão diferente, .csv, é o que nós vamos ver hoje. Falando dos nossos arquivos, eles estão prontos. Eu tenho aqui um arquivo de texto que é uma base de vendas, um emaranhado de informações separado por vírgulas. E é bem importante entender essa separação por vírgulas, que poderia ser um espaço, um ponto e vírgula, nada mais é do que o delimitador quando eu falo de texto. Quando eu abro o meu arquivo CSV é a mesma coisa. Inclusive os dados aqui são os mesmos, eu copiei e colei a base de vendas para o arquivo de texto e para o arquivo CSV para a gente ver como funciona nas duas situações. Então eu tenho aqui mais de 5.000 lançamentos com os dados separados por vírgula nos dois arquivos. Mas acontece que eu preciso abrir esses dados onde? No Power BI. Eu preciso trazer todos aqueles dados de vendas aqui para o Power BI. Mas as informações estão todas misturadas, separadas por vírgula. Como que eu faço isso da forma correta e mais produtiva possível? Vamos começar com o arquivo CSV, é bem parecido para o arquivo de texto. Eu venho aqui na guia Página Inicial, eu tenho a opção Obter Dados, é muito parecido com Excel. Quando eu venho obter dados, olha quantas opções aqui nós temos disponível. Uma delas é exatamente texto/CSV, os dois arquivos que nós vamos baixar aqui. Eu escolho texto/CSV, o Excel vai abrir a caixa Abrir e eu vou localizar o arquivo. No meu caso aqui eu deixei na área de trabalho e eu quero primeiro o arquivo CSV. Eu venho em base vendas completo, clico duas vezes para abrir essa base. O Excel vai abrir uma caixa de controle igualzinho abre no Excel, com o nome do arquivo CSV. Perceba que o Power BI também já separou todas as colunas. Isso porque ele já reconheceu o delimitador padrão aqui, que é a vírgula. Mas como eu disse antes, esse delimitador pode ser dois pontos, sinal de igualdade, ponto e vírgula, espaço, tabulação, e você tem que fazer essa leitura, porque se não estiver separando as colunas corretamente, muito provavelmente você precisa trocar o delimitador. Outra coisa importante, que muita gente tem dúvida, é que às vezes a gente faz uma importação de arquivos de texto e vem com aqueles erros nas acentuações, no til, acento circunflexo, isso é bem comum de acontecer. Isso acontece geralmente por causa da origem do arquivo que está errada. Aqui no Brasil a gente costuma utilizar o UTF-8. Se isso estiver correto, você não vai ter problema com acentuação. E isso é bem interessante para você ter produtividade e não precisar ficar limpando o texto. Não vai adiantar nada você ter sido eficiente aqui para importar os dados e depois ficar fazendo fórmula para limpar dados e tudo mais. Tá tudo ok? Eu ainda tenho a opção aqui de detecção de tipos de dados. Você pode mostrar aí qual o range que você quer trabalhar, com base nas 200 primeiras linhas, com base em um conjunto de dados inteiro, você vai definir, eu vou deixar com base nas primeiras 200 linhas. Depois disso, todo mundo sabe que a gente pode transformar os dados aqui no Power BI, você ainda pode fazer uma edição dentro do Power BI, isso é muito legal, a gente fala bastante aqui no canal, e eu posso carregar de fato a tabela de dados. Olha o que vai acontecer. Ele vai fazer o reconhecimento, nesse caso era uma base de mais de 5.000 linhas, e eu tenho toda a base de vendas separado por coluna exatamente como eu queria. E foi tão perfeito que nem deu problema nos títulos, ó, nem preciso fazer algum ajuste aqui para reconhecer os títulos corretamente. Nós fizemos isso com o arquivo TXT, agora vamos fazer com o arquivo de texto, a mesma coisa. Venho na guia Página Inicial, Obter Dados, mesma opção, texto/CSV. Eu venho no local do meu arquivo e agora eu quero o arquivo de texto de vendas, tá vendo aqui? Texto
vendas. Clico 2 vezes nesse arquivo e vai abrir da mesma forma. Olha isso aqui. Tenho as mesmas opções da origem do arquivo, delimitador, que vai ser vírgula também, e a detecção do tipo de dados. Perceba que ele já separou as colunas corretamente. Poderia haver um problema do delimitador, aí bastaria você colocar o delimitador correto. Posso editar os dados no próprio Power BI e posso carregar, é o que eu vou fazer agora. Eu vou ter aí mais uma base baixada. O Power BI baixou 2 bases diferentes porque elas estão com nomes diferentes. Mas, como eu disse no início, elas são idênticas aqui, mas eu baixei 2 bases. Perceba que baixando da forma correta não tem nenhuma diferença aqui para o Power BI. Todos os dados estão separados corretamente, com os títulos reconhecidos, e isso significa que eu posso vir aqui para o relatório e começar a criar o meu projeto no Power BI com gráficos e interações incríveis. Esse é o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, seja útil em algum momento. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.